Olá, queridos, bom dia. Uma revisão para vocês para a prova de física, ok? Vamos lá. Quais são as matérias que irão cair na prova de física? Capítulo 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Molezinha. Então vamos lá. No capítulo 1, especificamente, potência de 10, notação científica. Potência de 10, notação científica, ordem de grandeza. Então dá uma revisão nisso aí. Já tem aula sobre isso aí. Reveja aquelas aulas, tá? Lembrando que potência de 10, a base é 10, não é isso? Potência de 10, a base é 10. O expoente ele pode ser positivo ou negativo. Dentro da potência de 10, é interessante vocês darem uma olhada também na multiplicação de potência, divisão de potência, subtração de potência e soma de potência. Lembra que tem cada situação dessa, cada operação dessa tem uma particularidade, tá? O que tu faz com o expoente quando soma, o que tu faz com o expoente quando divide. Legal? Dá uma revisão nela e assista a aulas anteriores, que já foi feito sobre isso. Está mais pausada, mais passo a passo para vocês. Beleza? Muito bem. Exercícios, é interessante dar uma olhada nos exercícios. Eu estou falando na página 6, 7, do livro de Física. Página 8, 9, tá? Tem um exemplo legal, uma regra prática na página 9, nós já fizemos isso, já falamos sobre isso, tá? Então dá uma revisão lá. Exercícios, legal, da página 9, refaça, eu sei que tu já fez, faz de novo, da 9. Fique tranquilo com as relações trigonométricas, leis do cosseno, isso aí não vai cair na prova não, ok? Então do capítulo 1 nós vamos... potência de 10, notação científica. As operações. Soma, subtração, multiplicação, divisão de potências. Isso cai na prova. Lei do seno, cosseno, não cai na prova. Fique tranquilo. Tem os exercícios da página 9, página 13, legal fazer. Página 14, página 15, página 16, página 17. Tá? Então, do capítulo 1, somente isso. Tem bastante exercícios, bem tranquilo. Esses exercícios são bem fáceis, fizemos eles em sala, né? Tem a aula, a videoaula também falando sobre eles, então tá bem tranquilo isso para vocês aí, ok? Primeiro capítulo tá ótimo. Vamos ao segundo. O segundo é legal também, né? Já tem bastante aula dele, né? Tem umas 2, 3 ou 4 aulas que falam sobre esse capítulo aí. Nós vamos falar de velocidade média, né? Então a matéria da prova que vai cair do capítulo 2... que é trajetória, o que é movimento, o que é velocidade média, casos particulares da velocidade média, quando ela é instantânea, né? Quando ela é relativa, se é relativa no mesmo sentido, se é relativa no sentido contrário, como é que calcula essa resultante, né? Então são as particularidades. Isso vai cair na prova. Então, rapidamente falando aí, lembrando vocês, né? Ponto material, corpo extenso. Ponto material é um ponto pequeno. Imagina uma folha dessa enorme, eu fazer um pontinho pequeno nela aqui, ó. Você quase não vai enxergar em função da folha. Então esse ponto em relação à folha chama de ponto material, que ele é bem pequeno. Agora se eu pegar a folha como todo, como a extensão dela é maior, eu digo que ela é um corpo extenso. Então a diferença de ponto material e corpo extenso depende com o que você está comparando. Se for um ponto pequeno, um corpo pequeno, uma extensão grande, você diz que isso é um ponto material. Mas se esse corpo está com uma dimensão considerada, um pouquinho maior, dentro do ambiente, você pode dizer que esse corpo é extenso. Legal? Referencial. Referencial com o que você compara. Lembra que eu, nas outras aulas, perguntei, é só alto ou baixo? Não? Aí depende, professor. Depende do quê? Quer comparar com quem? Se pegar um amigo aqui mais baixo que eu sou alto. Mas se eu pegar um outro amigo maior que eu, um pouquinho mais alto que eu sou baixo. Então perceba como é que é relativo esse conceito. Então referencial é isso. Está comparando a quê? Então referencial com o que você compara. A gente usa muito isso em física. Repouso e movimento, isso é interessante, né? Lembra que eu falei isso é meio confuso, assim, porque as pessoas acham que está parado, está em repouso. Não necessariamente. Né?
Conceito de repouso é quando não existe mudança de posição em relação a um referencial, por exemplo. Né? Observe que eu estou aqui num quarto, né? Um quarto assim, meu escritório é de fazer bagunça. Eu estou me mexendo, não estou? Mas eu digo para vocês que eu estou em repouso. Mas observe que eu estou me mexendo. Mas eu estou em repouso. Por que eu estou em repouso? Porque eu continuo dentro do quarto, eu não saí do quarto. Então não há mudança de posição entre o meu corpo e esse espaço que eu estou, quarto. Então se não há essa mudança de posição, meu corpo em relação ao quarto está em repouso. E o quarto em relação ao meu corpo também está em repouso, embora esteja me mexendo. Legal? Movimento é quando você compara com outro corpo e entre eles tem mudança de posição. Aqui, por exemplo, ó. Eu tenho dois corpos. Tá? Então, olha, a caneta em relação ao lápis, mesmo eu mexendo os dois, eu digo que a caneta está em repouso em relação ao lápis. E o lápis está em repouso em relação à caneta. Por que isso? Porque não tem mudança de posição aqui entre um e o outro. Os dois estão certinhos aqui, continuam no mesmo local. Então, para ter mudança de posição, aí eu tenho movimento. Aqui, ó. Quando eu faço isso, ó, mudou. Tá vendo? Então eu digo que está em movimento, ó. Tá percebendo que tem mudança de posição? A ponta da caneta está aqui. Agora ela está mudando a posição dela em relação ao lápis. Então, quando há mudança de posição, há movimento. Aí tu pode dizer que o corpo A está em movimento em relação ao corpo B. Porém, o corpo B está em movimento em relação ao corpo A. Aqui, ó. Perceba que chama isso de relativo. Porque eu preciso comparar um com o outro. Se você olhar aqui, ó, você consegue definir quem está em movimento? É a caneta ou o lápis que está se mexendo? Percebeu? Eu posso dizer que são os dois. Muito bem. Velocidade média. Eu represento velocidade média pela letra V. V de vaca, né? V maiúsculo. Ela vai ser igual a variação do espaço, que eu chamo variação de delta, um triângulo, espaço de S, delta S, variação de espaço, dividido pela variação de tempo. Variação é o triângulo. Tempo é T, T minúsculo. Então tenho velocidade média delta S sobre delta T, dividindo. Uma fração. Variação do espaço dividido pela variação do tempo. Também tem explicado isso, eu fiz um resumo para vocês, coloquei na plataforma, né, detalhando, né, cada item desse aí. Ficou até bem bacaninha que eu puxei umas setinhas assim, mostrando. Então dá uma revisão lá. Então velocidade média, delta S sobre delta T. Ou velocidade média, espaço sobre tempo. Velocidade média, espaço sobre tempo. Lembra disso? Velocidade média, espaço sobre tempo. Velocidade média, espaço sobre tempo. Muito bem. Alguns casos particulares, né? Entre eles estão na página 22 do livro. Velocidade instantânea. Instantânea é agora, rápido. O tempo é bem pequenininho. Então, quando eu falo nesse instante, considera o tempo bem pequeno. Não, menor. Vai, menor ainda. 0,03 segundos. Pequeno, show. Então, a velocidade nesse tempo, eu digo que a velocidade é instantânea, porque o tempo é bem pequeno. Agora, aumenta esse tempo. Bota 2 minutos, por exemplo. Percebeu? O tempo já é maior. Já não é mais velocidade instantânea, eu digo que é velocidade média. Percebeu a diferença? Questão conceitual somente, em função do tempo. Tempo muito pequeno, instantâneo. Tempo maior, médio. Ok? Bom, o caso particular, né, da velocidade média, tem ali, eu tenho aqui, ó, comparando as velocidades, está na página 23, é legal. Tem alguns exemplos de velocidade, né? Te dá a velocidade, por exemplo, de um trem, a luz no vácuo, no som. Isso é bacana, que são velocidades constantes. É bom você dar uma lida nisso, guardar um pouquinho na cabeça. Aqui, ó, isso é legal. Velocidade relativa. Eu tenho duas características, duas particularidades para a velocidade relativa. Lembra que eu falei? Eu tenho a velocidade relativa quando eu tenho dois móveis, um encontra o outro, ó. Um vai encontrar com o outro, ó. Velocidade relativa, porque um vai depender do outro. No segundo caso, eu tenho velocidade relativa quando os dois vão para o mesmo lugar,
eu chamo de mesmo sentido, ó. O cara sai na frente, o outro vem atrás. Esse aqui, se andar mais rápido, vai passar esse. Não é isso? Ó, andando mais rápido, vai passar esse. Os dois estão indo para o mesmo lugar, só que um mais rápido que o outro. Então, é um caso particular de velocidade relativa na mesma direção, no mesmo sentido. O outro caso particular de velocidade relativa é quando tem um corpo e encontra o outro. Ó. Vão se encontrar. Está um vindo encontrar o outro. Ó. Mas quem está andando mais rápido? Perceba que eu tenho velocidades diferentes entre corpo A e corpo B. Em algum momento, em algum instante, em algum local, eles vão se encontrar. Velocidade relativa. Como calcular isso? Vamos lá. Está na página 24 do teu livro. Vamos lá que eu vou ler esse pedacinho para vocês. Ó. Defina-se velocidade relativa como velocidade escalar de uma partícula em relação a outra, que passa a ser o referencial. Olha o referencial aqui. Então, uma partícula em relação a outra, comparando ó, A e B. Então, uma em relação a outra está em velocidade relativa. Ela pode ser na mesma direção, mesmo sentido, ou pode ser na mesma direção, sentidos contrários, quando um vai encontrar o outro. Ok? Bom, então, vamos tentar diferenciar isso. Ó. Quando elas estão assim, ó, em sentidos contrários, esse aqui vai encontrar esse aqui. A caneta vai encontrar o lápis. Velocidade relativa, já sei. Tá. Agora, como eu vou definir esse valor de velocidade relativa? Perceba que eles estão na mesma direção, ó, mas sentidos contrários. Um vai para a esquerda, outro vai para a direita. Os sentidos são contrários. Então, quando eu tiver velocidade relativa com sentidos contrários, o cálculo dessa velocidade, eu vou somar. Eu vou somar a velocidade dos dois corpos. A velocidade desse e a velocidade desse. Por exemplo, esse aqui sai a 20 km por hora. Esse aqui sai a 10 km por hora. Ó. Sentidos contrários. Já sei que é velocidade relativa, sentidos contrários. Nessa condição, o que eu faço com a velocidade resultante, o resultado dessa velocidade? Qual o valor da velocidade relativa? Eu vou somar. Se esse é 20 e esse é 10, velocidade relativa, 30. Show? Então, quando eu somo as velocidades? Quando vier um de encontro com o outro. Aí eu somo. Beleza? Segundo caso. Ó. Quando eles estão no mesmo sentido do movimento, os dois estão juntos, na verdade, indo para o mesmo lugar. Ricardo está indo para a escola, né? O Antônio está indo para a escola, só que o Antônio anda mais rápido. Então, o Ricardo já foi. Antônio saiu agora. Ó. Em algum local eles vão se encontrar, porque o Antônio está mais rápido. Então a velocidade de Antônio, diferente da velocidade de Ricardo. Como eles estão indo para o mesmo lugar, né, mesma direção, mesmo sentido, a velocidade relativa vai ser a diferença entre as velocidades. Só que eu vou pegar a velocidade do maior e diminuir da velocidade do menor. Vamos imaginar, Ricardo saiu com velocidade de 10 km por hora, está indo para a escola, 10 km por hora. Antônio saiu aqui, ó, a 30 km por hora. Então, qual é o valor da velocidade relativa entre eles? Maior, 30, menos o menor, 10. 30 menos 10, 20. Velocidade relativa, 20 km por hora. Percebeu? Só fazer a diferença. Legal? Muito bem. Tem exercícios que é legal vocês olharem e fazerem novamente, que já fizeram, mas faz de novo, copia no caderno. Da página 26, da página 27, 28, 29, tá tranquilo. Faz o da 30 também, que tá para fortalecer. Esse exercício 6 da página 30 é bem bacana. O 6 e o 7, ele é bem atual, é legal fazer. Beleza? Capítulo 2 só isso. Capítulo 3, molezinha. Capítulo 3 tem pouca coisa, tá? Mas é bastante interessante falar sobre ele. Vamos lá. Capítulo 3 fala sobre ondas, som e luz. Ondas, som e luz. Por que os três conceitos? Todos os três têm comportamento ondulatório. Todos os três é onda. Beleza? Bom, o que é uma onda? Então, vou definir o que é onda. Página 32, 33, 34, 35, 36, está lá. Tá? Capítulo 3. Olha só, onda é uma perturbação que se propaga em determinado meio, como ar, água,
ou uma corda, ou até no vácuo. Olha a importância disso aqui. Ó. Então, primeira coisa que tem que guardar. O que é uma onda? Uma perturbação que se propaga em determinado meio, como água, ar ou uma corda. Ponto. Onda transporta energia, mas não transporta matéria. Legal isso. Conceito muito importante de onda. Onda não transporta matéria. Por exemplo, isso aqui, ó, a onda não leva esse corpo. Ele leva energia. Tu quer ver um exemplo de você perceber isso? Enche um tanque com água. Encheu. Coloca uma rolha, por exemplo, um corpo que boia no meio desse tanque com água. Deixa a água parar certinho. Quando a água estiver paradinha, a rolha lá no meio da água, faz onda assim na beira, bate ali, tu vai criar onda. A onda vai fazer isso, ó, toin, toin, toin. Quando ela bater nessa rolha, ela vai fazer esse movimento aqui, ó. Ela vai fazer a rolha subir e vai fazer a rolha descer. Ela vai subir quando a parte alta da onda pegar ela e levantar, que a gente chama de crista da onda, e vai descer quando a parte baixa da onda for lá embaixo, que a gente chama vale da onda. Então a rolha só vai fazer esse movimento, sobe na crista, desce no vale da onda. Ela não vai andar, porque a onda não transporta a matéria. Ela não vai pegar esse corpo que você colocou lá, levar lá para a beirada, ela não vai. Beleza? Isso é muito importante. Alguns exercícios cobram muito isso. Então, onda não transporta matéria, transporta energia ou quantidade de energia. Quantidade de movimento, por exemplo. Tá? Então, onda não transporta matéria, transporta energia e quantidade de movimento. Show? E o que é onda? Uma perturbação, né, que se propaga em um meio, como água, o ar ou uma corda. Perturbação, você criar, bater. Por exemplo, se você pega aqui uma corda, imagina uma corda. Se você movimenta a corda assim, ó, a corda faz isso. Lembra que a gente brincava de pular cobrinha, assim? Ou se movimentar desse jeito, a corda vai fazer isso, não vai? Vai criar uma onda, uma perturbação. Beleza? Então, onda é uma perturbação que se propaga em determinado meio, como ar, água, corda. Onda não transporta matéria, transporta energia ou quantidade de movimento. Show? Muito bem. Tipos de ondas. Né? Bacana falar sobre isso. A onda ela pode ser mecânica ou eletromagnética. Onda mecânica, por exemplo, é aquela que faz na corda. Aquilo é uma onda mecânica. Onda eletromagnética é o som, por exemplo. Né? A luz são ondas eletromagnéticas. Ok? A onda ela tem algumas características. Então, a característica da onda. Frequência. Frequência é quantas vezes. Imagina pegando a corda aqui. Ó. Faz a corda aqui. Ó. Toin, toin, sobe e desce. Sobe e desce. Tá vendo? Ele tem um ponto alto, ponto baixo. Ponto alto, ponto baixo. Estou fazendo onda, não é isso? Frequência é quantas vezes eu repito isso aqui. Ó. Toin, sobe e desce. Isso é a frequência. Quantas vezes estou repetindo? Então, uma frequência é repetição. Período é tempo. Então, olha só, período é em quanto tempo eu gasto para fazer isso. Ó, eu posso fazer isso rápido, período. E posso fazer isso lentamente. Ó. Então, o tempo que eu estou gastando para fazer isso, que eu chamo de período. A quantidade que eu faço é frequência. O tempo que eu gasto, período. Beleza? Comprimento de onda. O comprimento da onda é a distância de uma ponta alta até a outra. Percebe aqui no desenho, ó, toin, toin, toin. Eu fiz dois pontos altos, né? Aqui e aqui. Então, comprimento de onda é essa distância daqui até aqui, ó. Quanto é que dá isso aqui? Se você falar que é 20 centímetros, a distância desse ponto alto até esse outro ponto alto tem 20 centímetros. Então, comprimento de onda, 20 centímetros. É a distância entre dois pontos altos ou dois pontos baixos também. Aquelas duas partes baixas. Período. Perdão, comprimento de onda. Legal? Amplitude. Amplitude é altura. Ó, lembra que eu fiz isso aqui? Ó, tom, subir e a parte baixa descer. Se você dividir ela no meio aqui, ó, criar uma reta aqui, ó, tá a reta aqui, ó. Então tem a parte alta, comecei aqui, ó, tom, bati aqui. Agora daqui para baixo eu desço, ó, tom, subir. Percebeu que eu tenho essa parte alta aqui ou essa parte baixa aqui?
Tá dando para visualizar? Então, amplitude é isso aí, ó. É a distância daqui desse eixo, do meio, até em cima. Ó, amplitude é isso. Ou, se você quiser, é a distância daqui do meio até a parte de baixo, a parte mais baixa, também é amplitude. Então ela pode ser aqui embaixo ou aqui em cima. É a altura da onda. Legal? Muito bem. Continuando. Tem os exercícios que é bacana ver na página 35, dá uma olhada. Legal, olha, atenção aqui, ó. Página 36. O som. Som é uma onda mecânica. Então, por ser onda mecânica, ele precisa de um meio material para se propagar. Olha um fator importante. O som não se propaga no vácuo. Ele precisa de matéria para se propagar. Vamos imaginar que aqui na sala, nesse quarto, seja vácuo. Não tem. Vácuo é a ausência de matéria, não tem nem ar. Tá? Se aqui for considerado vácuo, entendeu o que eu falei? Não. Porque eu considerei nesse momento vácuo. Como é ausência de matéria, o som não se propaga. Você não escutou o que eu falei. Entendeu o exemplo? O som, por ser uma onda mecânica, precisa de um meio material para se propagar. Aqui, ó. Tá ouvindo? Não. Porque esse meio é pequeno. Agora, ó. Você está escutando. Porque tem um meio material que está propagando o som. Ele chega até você. Então é importante isso. Som é uma onda mecânica e precisa de um meio material para se propagar. Som não se propaga no vácuo. Legal isso? Importante isso, cai na prova. Exercício da página 37, é legal fazer. Página 38 tem um conceito de luz. A luz é uma onda eletromagnética. Então ela não é uma onda mecânica, né? É uma onda eletromagnética. Ela não precisa de meio material. A luz se propaga no vácuo. Olha a diferença. O som não se propaga no vácuo, porque é onda mecânica. A luz é onda eletromagnética. Então a luz se propaga no vácuo. Ela não precisa de meio material. Por isso que a gente vê a luz da estrela. O espaço é considerado vácuo. Tu vê a luz da estrela porque a luz se propaga no vácuo. Legal? Muito bem. Então é legal dar uma lida nesses conceitos. Tá? Do capítulo 3, somente isso vai cair na prova. Tá? Então, recapitulando o que vai cair na prova do capítulo 3. Ó, falando para vocês agora. Capítulo 3. Conceito de onda. Tá? Onda é uma perturbação que se propaga em determinado meio, como ar, água ou corda. Conceito de onda. Característica da onda não transporta energia. Perdão, não transporta matéria, transporta energia. Onda não transporta matéria, transporta energia ou quantidade de movimento. Show? Frequência é repetição, né? Período é o tempo que você gasta para completar uma onda. Comprimento de onda é a distância entre duas partes altas ou duas partes baixas. Amplitude é a altura da onda. Legal? Tipos de ondas. Pode ser mecânica ou eletromagnética. A luz é onda eletromagnética, se propaga no vácuo. O som é onda mecânica, não se propaga no vácuo. Ele precisa de um meio material para se propagar. Show? Essa é a matéria da prova. Espero que vocês tenham entendido isso. Foi só para dar uma reforçada a vocês. Faça alguns exercícios. Eu coloquei na página de vocês lá na plataforma as páginas, os conceitos que vocês devem ler pausadamente, os exercícios que é interessante refazê-los, que eu sei que vocês já fizeram. Com isso eu tenho muita certeza que vocês vão fazer uma ótima prova. Beleza, queridos? Desejo a todos um ótimo final de semana. Uma prova com muita tranquilidade, sem pressa. Leiam atentamente. Interprete muito bem a questão. Tá? E cuidado, só precisa de uma resposta. Então só marque depois que tiver certeza. Se não entender, faça as outras questões. Depois tu retorna aquela que não ficou muito claro para você e lê com calma. Procura interpretar aquela questão.
Faça associações com exemplos que já falamos. Eu tenho certeza que isso aí vocês vão fazer uma ótima prova. Ok, queridos? Grande abraço a todos. Bom fim de semana e bom feriado agora, né? Domingo é feriado. Um abraço.